Agora saiu. Oi, boa tarde, doutora. Estão todos admitidos na sala. Obrigada, Sandra. Já iniciou a gravação, doutor João. Primeiro caso é de pleno, é sobre questão oral. Eu acho que é de relatoria de Vossa Excelência. Doutor João, não sei se o senhor quer passar a presidência para... Perfeito. Então, doutora Tatiana, na verdade, esse processo também teve a apreciação do doutor Jurandir Norberto Marsura. Então, me parece que para assumir a presidência do julgamento seria o doutor Antônio Calil Filho, é isso mesmo? Sim, por antiguidade, seria o doutor Antônio Calil Filho. Muito obrigado. Então, passo a palavra ao nobre conselheiro para assumir a presidência. Por gentileza, o doutor Antônio Calil Filho. Bom, muito obrigado. Então, eu assumo a presidência e concedo a palavra ao relator, para o relator. Só para dizer o número do procedimento, é o número MP 430695-0000-705-2022, dígito 2. Número CEI 29.0001-019-1521-2022, dígito 96. Promotoria de Justiça de Habitação e Turismo, participante, doutora Gisele Freitas de Souza, parte interessada própria, relator, doutor João Machado de Araújo Neto. Sustentação oral. Bom, então, o relator com a palavra. Boa tarde, Sim, tudo bem? Boa tarde. Muito obrigado, senhor presidente. Cuida-se de representação apresentada por Gisele Freitas de Souza, em face da Prefeitura Municipal de São Paulo, e Lopes Calil Engenharia e Comércio Limitada, versando sobre supostas irregularidades envolvendo as obras para a construção dos Centros de Educação Infantil SEI César Pena Ramos e SEI Penha Brasil, notícia de realização das obras sem alvará. A ilustre promotora de justiça, a doutora Karina Mori, promoveu o arquivamento pela Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social. Sobreveio o recurso, este foi encaminhado ao Egrégio Conselho Superior, onde foi mantido o arquivamento por unanimidade com a aprovação do voto do eminente conselheiro, Dr. Jurandir Norberto Marsura. Os autos foram redistribuídos à Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo, e ali a doutora Luísa Maffei Costa manifestou-se, determinou a notificação da representante Gisele Freitas para a complementação da representação, e seguiu-se solicitação da representante a este Conselho Superior, tendo sido instada a resposta da Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo com o doutor Roberto Luiz de Oliveira Pimentel, e os autos vieram aportar para a recurso. É esse o breve relatório, senhor presidente. Muito obrigado, doutor João. Senhora Gisele, a senhora é advogada ou a senhora é a representante? Não, sou representante. A senhora tem a palavra por 15 minutos para suas considerações. Bom, a princípio, foi iniciado essa abertura dessa denúncia, uma vez que nós estamos falando da César Pena Ramos, porém, o Diário Oficial, ele engloba a da Penha Brasil, tá? Então, eu só queria colocar em ênfase que nós estamos falando da César Penha Ramos. A César Penha Ramos, a gente tinha um processo em andamento junto com o secretário de Educação, desde 2017, como foi anexado em todo o processo. Nós fizemos o levantamento para eles, informando que não existia necessidade de SEI. Nós temos 11 SEIs ao redor, e não há demanda aqui na região. E eles confirmaram isso na última reunião, tá, presencial. Porém, essa manobra, que eu vou chamar de manobra política,
para as eleições, eles não abriram licitação, utilizando de um contrato do número 130 de 2011, que até hoje eles não anexaram, eles só mencionam, eles não anexaram como provas que existiu esse contrato, então vem em dúvida se ele existe mesmo. Porém, se ele realmente existe, conforme a Lei 866, né, no artigo 64 e o 57, inciso 2 da lei, ele fala que todos os contratos eles têm uma validade de 5 anos, 60 meses. E se for contemplar nesse ponto, esse contrato já não existe mais. Então, eles não podem, a gente entende que não pode ser utilizado como eles colocam, né, de utilização do artigo da portaria 002, falando que não pode ter, que não precisa ter licitação. Lembrando que esse contrato eles iniciaram dia 4 de maio de 2022, em um mês, em tempo recorde, eles já assinaram o contrato, já empenharam aditivos de um local que eles nem conheciam. Eles chegaram aqui em pleno lugar, num simples dia, com uma máquina retroescavadeira, derrubando uma casinha que a gente tinha preservado como zeladoria, que nós tivemos autorização verbal pela subprefeitura da comunidade para utilizar, fazer a zeladoria, enquanto saía o processo de aprovação e publicação da Secretaria de Educação da concessão dessa área para um projeto infantil, né, de esportes, e com o posto de saúde da Rua de Trás, da Lavino Salles, que ia ser feito as atividades com os idosos e a horta comunitária. Tá? Eles simplesmente chegaram sem uma placa, sem um documento, quebrando um muro que foi executado, feito na época pelos próprios moradores, que por motivos que já tivemos 3 invasões aqui do MST, e quem colocou eles para fora foi a comunidade, porque a realidade daqui do bairro e da comunidade é a necessidade de uma área de lazer, e não uma creche, onde já existe 11 ao redor, como foi colocado aí no processo, né, o levantamento. Na própria rua já existe 4, na rua de trás existe mais 3. Então, assim, todo esse levantamento foi colocado para eles e questionado. A nossa busca ao Ministério Público foi exatamente por essa demanda, de eles utilizarem de uma lei que eles não podem utilizar, de um contrato que para mim não existe, para nós não existe, né? E está caducado. Então, nessa questão. E a utilização realmente do dinheiro público para a necessidade do que a comunidade, o bairro precisa. Porque agora vai ficar construído um elefante branco, e eu não sei como eles vão encher uma área de 1.000 metros quadrados de crianças, uma vez que aqui, sem menosprezar os locais, mas aqui não é uma favela, é um bairro, né? E um bairro que, por sinal, tem mais idosos do que crianças. Eu acho que simplificado seria isso, né? E a gente está vindo até vocês, até o último linha, para vocês ajudarem a gente a entender que isso é muito vergonhoso, como nós, moradores e lideranças aqui da comunidade, deixando de atender 400 crianças, que a gente trabalha, tem um trabalho social na área de esportes, para poder atender uma demanda de somente pensando do lado político, né? E utilizar nosso dinheiro onde não precisaria. Né? Então, foi apresentado para vocês o levantamento das 6, foi levantado também as escolas ao redor, menos de 300 metros, 400 metros desse ponto do terreno, e, assim, todos têm áreas, se fosse uma necessidade de demanda, como foi, eles vêm mencionando, né? Apesar de ser de estudo, de educação, a gente tem que, sim, preservar, isso é muito importante, mas aonde precisa, que não é o caso aqui. Né? Eles utilizaram uma manobra de um dinheiro num local errado, somente para poder, como foi colocado no início, uma manobra política de eleição, né? E prejudicando o que realmente necessita a comunidade e a região aqui. Eu agradeço a todos vocês. Obrigado.
Então, eu devolvo a palavra ao ilustre relator para proferir seu voto. Muito obrigado, senhor presidente. A ilustre promotora de justiça, a doutora Karina Mori, consignou ao promover o arquivamento pela Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social. Aspas. Trata-se de notícia de fato relatando supostas irregularidades na dispensa de licitação e na celebração do contrato número 64, CIURB 22, firmado entre a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras e a empresa Lopes Calil Engenharia e Comércio Limitada, para a construção dos Centros de Educação Infantil, SEI César Pena Ramos e SEI Penha Brasil. Segundo a representante, há manobra política e uso do dinheiro público sem transparência na contratação da construtora sem licitação, valor de 7.798.919,48. Alegou a utilização de área não pertencente ao município de São Paulo, mas à Secretaria de Educação de São Paulo. A contratação atropelou o pedido de zeladoria da comunidade, conforme verificado no portal de consulta da Prefeitura, processo SEI, carta de 4 de maio de 2022, despacho autorizatório de 19 de maio de 2022, notas de empenhos de 25 de maio de 2022, contrato assinado em 9 de junho de 2022. O pedido de concessão de uso comunitário foi solicitado em 2017, junto à Secretaria e à Subprefeitura Casa Verde, Conseg, Vila Santa Maria. Alegou estarem forçando uma construção de uma SEI, entre parênteses, creche, com mais de 800 metros quadrados, sem ter criança ou funcionalidade na região. Prossigo na promoção do arquivamento da doutora Karina Mori. Juntou documentos como cópia de publicação em diário oficial, cópia e imagem de sítio eletrônico e solicitação da comunidade organizada, 668-7551, folhas 4 a 12. A representante solicitou reunião 6801-850, comprometendo-se a comparecer nesta promotoria em atendimento ao público em 1º de julho, mas deixou de fazê-lo. Em DOC 6820-852, destacou-se que o despacho autorizatório para a contratação foi publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, de 24 de maio de 2022, indicando a contratação da empresa Lopes Calil de Serviços de Engenharia Remanescentes do contrato 130/CIURB/2011. Tanto a dispensa nesses termos pareceu inusual, como também a rapidez na formalização do contrato, 30 dias entre a autorização e a assinatura. Dispensou-se o agendamento de reunião, porque existe atendimento ao público diário nesta promotoria, não tendo a interessada comparecido. A representante acrescentou que no dia 1º de julho de 2022 houve continuidade de trabalhos com as máquinas. Demoliram uma casa onde ficava um casal, sem ordem judicial, integração de posse ou assistência social no local. Arrancaram árvores, estão sem placa ou alvará de obras. Encaminhou fotografias no local demolido. A representante indicou os e-mails do gabinete do secretário de Obras, CIURB, senhor Marcos Augusto, para agilizar a comunicação com a CIURB. A CIURB encaminhou as informações prestadas pela área técnica, parênteses, Departamento de Edificações, EDIF, fecha parênteses, e o parecer jurídico da CELA, assessoria acerca da contratação em tela.
Quanto ao interesse público em construir as obras, o Departamento de Edificações informou que, em julho de 2021, a Secretaria Municipal de Educação encaminhou àquela CIURB, EDIF, por meio dos processos dos 2011, 0141-999-3 e 2010, 0016-0412, execução das obras e serviços da 6 Setor 2101, César Pena Ramos e 6 Setor 1104, Penha Brasil, informação de interesse público na execução das referidas unidades educacionais, ambos objeto do contrato 130 CIURB/11, consórcio Via Engenharia, construtora Brasília Guaíba, rescindido em 4 de setembro de 2019, conforme documento SEI. Em agosto de 2021, a Secretaria Municipal de Educação encaminhou àquela CIURB confirmação de suas prioridades e interesse público na construção de unidades escolares por meio de relação de contratos já firmados com esta CIURB, incluindo as 2 unidades acima referenciadas. Dessa forma, dada a confirmação de interesse público por parte da Secretaria Municipal de Educação, deu-se início às providências no sentido de avaliar a vantajosidade para a administração pública e a efetiva possibilidade de contratação das obras e serviços remanescentes, considerando o processo licitatório de origem relativo ao contrato 130/CIURB/11, conforme instrução inicial de folhas 1863 a 1875 do processo 2011-0133-1360. Quanto à velocidade do procedimento, o parecer jurídico explicou que se trata de processo autuado em razão de contratação de serviços de engenharia remanescentes do contrato 130/CIURB/2011 para a construção de 2 escolas, 6 César Pena Ramos e 6 Penha Brasil, com vistas à obtenção de dispensa de licitação. O contrato encontra-se juntado aos autos com seus respectivos aditamentos. A instância administrativa foi encerrada com decisão final de rescisão contratual que rescindiu e manteve as penalidades aplicadas à contratada da época, qual seja o consórcio Via Engenharia. Verificados e quantificados os serviços remanescentes a serem realizados, foram instadas a se manifestar as sociedades Verificados e quantificados os serviços remanescentes a serem realizados, foram instadas a se manifestar as sociedades e empresárias que participaram do certame licitatório que deu origem ao contrato rescindido. As sociedades empresárias foram notificadas por meio de publicação em Diário Oficial. A primeira empresa da lista sequencial, de acordo com a ordem de classificação daquele certame, a Lopes Calil Construções e Comércio Limitada, aceitou o cumprimento contratual nas condições da contratada original. Desse modo, a dispensa da licitação está embasada no inciso 11 do artigo 24 da Lei de Licitações e em julgados do Tribunal de Contas da União. Com base nos documentos anexados, a CIURB verificou que a construção das unidades escolares está sendo realizada em prol do interesse público. Entendeu estar demonstrado que não houve qualquer irregularidade no contrato número 64/CIURB/22. É o relato do necessário, ainda dentro do voto da doutora Karina Mori. Desse necessário o prosseguimento das investigações. A notícia de fato relatou suposta irregularidade
na dispensa de licitação por causa da velocidade empregada na contratação e na ausência de interesse público. Todavia, os esclarecimentos prestados pela CIURB demonstram-se suficientes para refutar as notícias das irregularidades. O interesse público atual foi apontado pela Secretaria Municipal envolvida, inserindo-se na discricionariedade administrativa. A destinação do espaço, vale dizer, não há legalidade em priorizar uma finalidade pública em detrimento de postulações de parte da comunidade. Sobretudo, em se tratando de creches, uma vez que a criança e o adolescente são prestigiados pela Constituição Federal com prioridade absoluta. Quanto à forma de contratação, foi originalmente objeto de licitação, processo administrativo em 2011, mas o contrato com o vencedor foi rescindido em 2019, mediante aplicação de penalidades na época. Em tal situação, deu-se a continuidade pelo remanescente da obra, optando-se pela empresa a seguir qualificada no certame. As informações prestadas pela administração afastam as arguições iniciais de irregularidade. No que se refere à falta de interesse público ou à velocidade empregada, não subsiste constatação de enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou ofensa aos princípios da administração ao ser investigado. Diante do exposto, não havendo justa causa para instauração de inquérito civil, promovo o arquivamento da presente notícia de fato, com fundamento no artigo 9º da Lei nº 7.347, de 1985. No que se refere ao posterior relato de falta de alvará de obras, não reconheço a semelhança por se tratar de irregularidade diferente da inicialmente apresentada. Aceitar constantes e subsequentes relatos de irregularidades diversas significaria aceitar constantes mudanças no objeto da investigação, tornando a atuação ministerial deveras instável. A nova informação, obra sem alvará, constitui notícia de fato sem conexão com o presente procedimento. Encaminhe-se à Secretaria para livre distribuição. Fecho aspas, concluindo a promoção de arquivamento da promotora doutora Karina Mori. Sobrevindo o recurso, este foi encaminhado ao Egrégio Conselho Superior, onde foi mantido o arquivamento por unanimidade, com a aprovação do voto do eminente conselheiro doutor Jurandir Norberto Marsura. Abro aspas. Com efeito, a probidade administrativa mereceu consideração especial da Constituição, que pune o ato ímprobo com a suspensão dos direitos políticos, artigo 37, parágrafo 4º. Consiste, assim, no dever de o funcionário servir à administração com honestidade, procedendo no exercício das suas funções, sem aproveitar os poderes ou facilidades delas decorrentes em proveito pessoal ou de outrem a quem queira favorecer. O desrespeito a esse dever é o que caracteriza a improbidade administrativa. Mais que um ato ilegal, portanto, a improbidade administrativa deve traduzir necessariamente a falta de boa-fé, a desonestidade ante o próprio caráter sancionador dos dispositivos da Lei 8.429/92. A má-fé, assim, é premissa do ato ilegal e ímprobo, e a ilegalidade só adquire o status de improbidade administrativa quando a conduta antijurídica fere os princípios constitucionais da administração pública, coadjuvados pela má intenção do administrador. Ademais, as condutas ímprobas descritas nos artigos 10 e 11 da Lei 8.429/92
deixaram de ser puníveis por ato meramente culposo, stricto sensu, praticado pelo agente público, haja vista as modificações introduzidas pela Lei número 14.230, de 2021, que passou a exigir a presença do elemento volitivo, dolo, além da comprovação de lesão ao erário e perda patrimonial efetiva. Prossigo na leitura do voto do Dr. Jurandir Norberto Marçul. Portanto, como bem pontuou a culta promotora de justiça oficiante, doutora Karina Mori, aspas, os esclarecimentos prestados pela CIURB demonstram-se suficientes para refutar as notícias de irregularidade. O interesse público atual foi apontado pela Secretaria Municipal envolvida, inserindo-se na discricionariedade administrativa a destinação do espaço. Vale dizer, não há legalidade em priorizar uma finalidade pública em detrimento de postulações de parte da comunidade. Sobretudo em se tratando de creches, uma vez que a criança e o adolescente são prestigiados pela Constituição Federal com prioridade absoluta. Quanto à forma de contratação, foi originalmente objeto de licitação, processo administrativo em 2011, mas o contrato com o vencedor foi rescindido em 2019 mediante aplicação de penalidades na época. Em tal situação, deu-se a continuidade pelo remanescente da obra, optando-se pela empresa a seguir qualificada no certame. As informações prestadas pela administração afastam as arguições iniciais de irregularidade, fecho aspas. Os autos foram redistribuídos à Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo para as providências consideradas cabíveis, e ali a ilustre promotora de justiça, a doutora Luísa Maffei Costa, manifestou-se da seguinte forma, abro aspas, a notícia é de fato ora apreciada, porém, não é clara quanto ao seu objeto. Isso porque as informações contidas na representação, encaminhada pela Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social, não permitem auferir sequer o local dos fatos, tampouco outros detalhes que permitam saber qual a irregularidade ou a ação ou omissão que o interessado pretende que seja investigada pelo Ministério Público, fecho aspas. Determinou a notificação de Gisele Freitas, aspas, para complementação da representação no prazo de 10 dias, devendo ser indicados o local dos fatos, bem como nos termos dispostos no artigo 13, inciso 4, da Resolução número 1342/2021 do CPJ, de 1º de julho de 2021, aspas, elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, fecho aspas. Seguiu-se solicitação da representante, senhora Gisele Freitas de Souza, a este egrégio Conselho Superior. Solicitamos, mais uma vez, que o Ministério Público possa ter ação de solicitar a paralisação das obras enquanto o andamento do julgamento não ocorra. Em uma semana, a Lopes Calil realizou uma ação de agilidade e rapidez, trazendo grua, caminhões com perfil pré-moldados, lajes pré-moldadas, e deram continuidade na obra, conforme foto abaixo em anexo, demonstrando total desaforo e nenhum tipo de respeito à legislação e ao processo em andamento junto ao MP, e nem respeito ao processo da ação popular aberta em andamento sem julgamento. Fato esse que entendemos que, enquanto existir uma denúncia sendo apurada pelo MP e uma ação em ajuntamento de provas e esclarecimentos, a obra não pode ter seu andamento normal de execução. Isto afronta total desrespeito à humanidade, à legislação constitucional e até às leis do CREA de São Paulo, de construção civil. Para isso, solicitamos um pedido
do Ministério Público de notificá-los e pedir a paralisação, aguardar o julgamento. Fecho aspas. A preocupação de uma análise mais completa, de modo a afastar eventuais dúvidas, levou este relator a converter o julgamento em diligência, aspas, para que o ilustre promotor de justiça de habitação e urbanismo se manifeste acerca de documentos que foram juntados aos autos. Primeiro, requerimento da empresa Lopes Calil Engenharia e Comércio Limitada, de 30 de novembro de 2022. 2. Notas de empenho números 45.871 e 45.873 da Prefeitura do município de São Paulo. Órgão Secretaria Municipal de Educação, de 25 de maio de 2022. Fecho aspas. O ilustre promotor de justiça, Dr. Roberto Luiz de Oliveira Pimentel, da Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo, respondeu em resposta. Em atendimento à deliberação do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público, entendo que os documentos anexados aos autos, após sua subida ao órgão colegiado, tratam de matéria estranha às atribuições desta Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo. Cabe observar que, consoante já destacado nas razões de indeferimento lançadas por essa Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo, os aspectos relacionados ao processo licitatório, ao cumprimento de contrato para a edificação de obras e à eventual dispensa de licitação já foram objeto de análise por parte da Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital, que arquivou a apuração respectiva com homologação, inclusive, pelo Egrégio Conselho Superior do Ministério Público, conforme cópia anexa. Eventuais considerações deste órgão ministerial com a atribuição para a defesa da ordem urbanística poderiam invadir a esfera de atribuições de outra promotoria de justiça ou mesmo o conteúdo e as razões de decisão já proferida pelo Egrégio Conselho Superior do Ministério Público. Por tais motivos, ratificam-se as manifestações anteriores deste órgão do Ministério Público. Fecho aspas. Não há que se cogitar da ocorrência de improbidade administrativa, a qual, para exteriorizar-se na conduta do agente político, do servidor público ou daquele que exerce mandato, cargo, emprego ou função nas entidades previstas em lei, Lei nº 8.429/1992, exige a configuração de corrupção, desonestidade ou imoralidade administrativa. Entendemos que pertinente o ensinamento de Rafael de Oliveira Costa e Renato Kim Barbosa, aspas, abro aspas. Entendemos que o conceito de improbidade administrativa deve ser conferido em sentido amplo, abrangendo toda a conduta dolosa, corrupta, praticada por agente público, em conjunto ou não com particular ou pessoas jurídicas, que implique enriquecimento ilícito, lesão ao erário ou ofensa aos princípios que regem a administração pública. Fecho aspas, entre parênteses, nova Lei de Improbidade Administrativa, Almedina, 2022, página 22. Correto o posicionamento adotado pelo parquê de origem. A promoção de arquivamento baseou-se em argumentos claros e consistentes que convenceram do seu acerto. Os fatos foram exaustivamente analisados pela ótica do patrimônio público e social e na esfera da habitação e urbanismo. Os promotores de justiça em ambas as áreas examinaram com atenção e competência as matérias debatidas. Os promotores, louvável a iniciativa da representante Gisele Freitas de Souza de se interessar
por assunto dessa natureza e se dedicar ao seu deslinde. Entretanto, não há como se acolher à pretensão recursal diante da robustez dos motivos que ensejaram a promoção do arquivamento. O voto, portanto, é pelo improvimento do recurso. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor João. Em homenagem à fala da representante, a dona Gisele Freitas de Souza, e para analisar melhor o caso, eu vou pedir vista desses autos. E devolvo a palavra à presidência. Muito obrigado, doutor Calil. Doutora Tatiana, qual o próximo item, por gentileza? Próximo item da pauta é um pedido de assistência, é um caso de turma, de relatoria do Dr. Saad Maslum, é o número IP 14-0279-0000074-2021, dígito 9, número SEI 290001, 0044465-2023-07. Promotoria de Justiça da Habitação e Urbanismo, participante Dr. Vinícius Pascoal, parte interessado JHSF Incorporação, relatoria do Dr. Saad Maslum, e o pedido é somente de assistência. Muito obrigado, doutora Tatiana. Então, com a palavra, o eminente relator, doutor Saad Maslum. Só para dizer para a doutora Gisele que ela está dispensada, se ela já quiser sair, que nós vamos passar aos próximos julgamentos, que foi pedido vista no caso dela. Tá bom. Obrigado, boa tarde a todos. Perfeito. Obrigado. Então, posso passar a palavra ao doutor Saad Maslum? Então, passo a palavra ao eminente relator, doutor Saad Maslum. Por gentileza, doutor Saad. Muito obrigado, senhor presidente. Só confirmando, é o 0044465-2023. Não há sustentação oral, apenas assistência. Eu vou ler o voto na íntegra. Trata-se de inquérito civil instaurado em 17/6/2021 para acompanhar o cumprimento de TAC preliminar celebrado no dia 6 de novembro de 2012, nos autos do inquérito civil número 14.0279.00003345/2012-8, já arquivado conforme páginas 10, 15, 35 e 36, para que as empresas JHSF e Aveiro elaborassem estudo de impacto de vizinhança cumulativo, abrangendo os empreendimentos que seriam edificados em áreas contíguas, próximos à Marginal Pinheiros, a área da subprefeitura de Butantã, nesta capital, devidamente relacionados e identificados. Pressupunha-se à época que todos os empreendimentos mencionados no referido TAC preliminar fossem regularmente licenciados, o que de fato não ocorreu. Verificação no curso do procedimento que vários empreendimentos já foram concluídos, estão prontos e acabados, enquanto outros são objeto de ações civis públicas ajuizadas, tanto pelo Ministério Público de São Paulo quanto por terceiros, questionando individualmente justamente a legalidade das aprovações. Houve, portanto, alteração substancial do objeto do TAC preliminar, visto que qualquer estudo de impacto cumulativo que vier a ser feito deverá considerar necessariamente os impactos que já estão sendo produzidos. Reconhecimento pelo CAEX, conforme parecer número tal, nas páginas tais, da impossibilidade de cumprimento do TAC preliminar em questão, em razão de sua própria inexequibilidade, consideradas as características de cada empreendimento. Destacado ainda que os empreendimentos estão em diferentes estágios de aprovação pela municipalidade. Alguns já têm certificado de conclusão de obra, outros estão em análise, outros possuem alvará de aprovação e execução, outros estão com questionamento sub judice.
de modo que a execução daquele TAC preliminar seria absolutamente inócua, sob o ponto de vista urbanístico ambiental. Houve, portanto, perda do objeto do aludido TAC preliminar, ressaltado, por fim, que futuramente, com a definição judicial sobre a legalidade dos licenciamentos individuais dos empreendimentos questionados nas ações civis públicas, bem como de outros que podem vir a ser judicializados assim que as investigações forem concluídas, poderá a Promotoria de Justiça avaliar a possibilidade de celebração de novo compromisso de ajustamento de conduta, que necessariamente deverá levar em conta todas as observações já apontadas pelo CAEX, inclusive sobre determinados empreendimentos individualmente. Daí, portanto, o arquivamento deste procedimento e, por parte deste relator, a homologação dos estritos termos da decisão. Esse é o voto, senhor presidente. Muito obrigado, nobre relator, doutor Saad Mazlum. Eu indago se algum dos eminentes conselheiros deseja usar a palavra, se podemos aprovar em bloco. Então, por unanimidade, foi aprovado o voto do eminente relator, doutor Saad Mazlum. Doutora Tatiana, qual o próximo julgamento? Só para o doutor Saad fazer um descanso, vamos passar para um do doutor Calil, que também é pedido de assistência, e depois voltamos para outro doutor Saad. É o número MP 14.0279.0000.225/2012, dígito 2, número C, 29.0001.0044836/2023, dígito 78, também da Promotoria de Justiça da Habitação e Urbanismo, participante doutora Renata Loreno, parte interessada Condomínio Jardim Anália Franco, relator doutor Antônio Calil Filho, também somente assistência. Muito obrigado, doutora Tatiana. Então, com a palavra, o nobre relator, doutor Antônio Calil Filho. Por gentileza, doutor Calil. Muito obrigado. Eu vou pedir licença para ler o meu voto. Inquérito civil, apuração de eventual desrespeito às normas de habitação e urbanismo, averiguação quanto ao impacto de tráfego em decorrência da implantação do shopping Anália Franco nessa capital. Diligências realizadas. A Prefeitura Municipal expediu auto de licença e funcionamento, certificado de conclusão, termo de recebimento e aceitação definitivo, TRAD e licença de funcionamento do sistema de segurança. No decorrer da instrução, houve elaboração de laudos técnicos pelo Centro de Apoio à Execução, CAEX, nos quais foram elencadas irregularidades, bem como foram apontadas as providências saneadoras empregadas pela Administração Pública Municipal. Ao final da instrução, verificou-se que as medidas prementes mitigadoras do impacto de tráfego foram adotadas, restando a solução de algumas irregularidades administrativas, sem indícios de dano ou perigo de dano em direito ou interesse transindividual. Ainda como se denota das informações acostadas aos autos, não há omissão atribuível aos órgãos da Administração Pública Municipal, que permanecem em fiscalização na implementação das etapas 2 e 3 da Certidão de Diretrizes 4/14, incidência da súmula número 32 do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público, inexistência de fundamento para a realização de novas diligências ou para a propositura de ação civil pública, arquivamento, homologação. Esse é o meu voto. Muito obrigado, doutor Calil. Eu indago se algum dos eminentes conselheiros deseja usar a palavra, se podemos aprovar em bloco. Então, está aprovado por unanimidade, excelente voto do nobre relator, doutor Antônio Calil Filho. Doutora Tatiana. Pedido de assistência também é o número MP 43.0695.0000037/2023, dígito 3, número C, 29.0001.0032977/2023, dígito 74. Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social, participante, doutora Amanda Silva Clementino, parte interessada, Agência Paulista de Promoção de Investimento e Competitividade, Investe São Paulo, relator doutor Saad Mazlum.
os pedidos só de assistência também. Muito obrigado, doutora Tatiana. Então, novamente com a palavra, o nobre relator, doutor Saad Maslum. Por gentileza, doutor Saad. Muito obrigado, senhor presidente. Trata-se de procedimento instaurado a partir de representação de origem anônima, afirmando a suposta divulgação de notícia falsa, fake news, em sítio eletrônico da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado de São Paulo, que teria divulgado a abertura de escritório da Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade, Invest-SP, na cidade de Xangai, China. Alegação genérica, sem lastro probatório, a respeito da eventual ilicitude, ausência de elementos mínimos de convicção a sugerir a veracidade da alegação ou a ocorrência de ato de improbidade administrativa, descabimento da instauração de procedimento investigatório, pois ausente justa causa para tanto. Neste caso, a hipótese é de aplicação da súmula 67 e 68 deste Conselho Superior. Daí a promoção de arquivamento mantida por seus próprios fundamentos por esta relatoria que homologa, ressalvada, a possibilidade de abertura de investigação na hipótese do surgimento de novos elementos. Esse é meu voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Saad Maslum. Eu indago se alguém deseja fazer uso da palavra. Então, assim sendo, está aprovado por unanimidade o voto do eminente relator, o voto muito objetivo, muito bem fundamentado do eminente relator. Doutora Tatiana, qual seria o próximo item da pauta? Os próximos itens são os pedidos de destaques dos senhores conselheiros. O primeiro é o número MP 140695001002, 2021, número C de origem 29.0001.023.6485, 2021/26, Promotoria do Patrimônio Público e Social, relatora doutor Antônio Carlos da Ponte, e o objeto de revisão é promoção de arquivamento. Muito obrigado, doutora Tatiana. Então, passo a palavra ao nobre relator, doutor Antônio Carlos da Ponte. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de inquérito civil instaurado para apurar eventuais irregularidades no âmbito da Fundação Butantan. Notícia de possível ilegalidade consistente no favorecimento de empresas para o fornecimento de ovos no processo de fabricação de vacinas. Diligências realizadas, esclarecimentos prestados, indicativos de situação grave que evidencia possível favorecimento de empresas para o fornecimento de ovos no processo de fabricação de vacinas. Pandemia que não pode ser utilizada como argumento para o arquivamento, diante de suposta situação emergencial, visto que a discussão envolve a necessidade de pesquisa e procedimentos próprios. A Fundação de Apoio ao Instituto Butantan é órgão da administração pública direta, vinculado à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Termo de cooperação técnico-científica, eu indico aqui, firmado entre a Fundação e o Instituto, que possui previsão expressa de utilização das instalações, equipamentos e materiais do Instituto pela Fundação, além da reversão em benefício do Instituto de todas as receitas auferidas com a comercialização de imunobiológicos, cláusula 5ª, item 5. E eu indico aqui o link e as informações pertinentes. Recebimento indireto de repasse público estadual, com a utilização de toda a estrutura fornecida pelo Instituto. Gestão orçamentária anual e integral dos recursos financeiros decorrentes da comercialização de imunobiológicos. Fundação de apoio que, embora se sujeite à regulamentação própria de compras e contratações,
deve atender aos princípios norteadores da administração pública. Aliás, esse é o entendimento consolidado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Entidade privada que desempenha funções públicas sob respaldo patrimonial e financeiro públicos, aplicando-se os princípios basilares da administração pública, pois inafastável é a relação de dependência entre ela e o ente apoiado. Eu estou rejeitando a promoção de arquivamento, acompanhada da conversão do julgamento em diligência, para adoção neste inquérito civil, entre outras, das seguintes providências. Primeiro, oitivas dos doutores Dimas Tadeu Covas, ex-diretor do Instituto Butantan, e Sandra Cocuso Vessoni, ex-diretora substituta, acerca dos fatos apurados nesses autos. Segundo, dada a inconsistência dos fundamentos do parecer jurídico número 103.322, que opinou pela dispensa de procedimento licitatório, deverá ser apurado os valores exatos pagos a cada uma das empresas fornecedoras de ovos nos últimos 4 anos, nos termos do tópico A da anterior manifestação deste Conselho Superior. 3. Efetivo atendimento aos tópicos C e D da promoção anterior deste colegiado. E, por fim, 4. Juntada de eventual procedimento em curso no Colégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo relacionado aos fatos em apuração. Em respeito à convicção e à independência funcional do doutor promotor de justiça que lançou a promoção de arquivamento, oficia-se à Procuradoria-Geral de Justiça para a designação de substituto automático para a presidência do feito e execução das diligências apontadas. Eu queria esclarecer, senhor presidente, que o Conselho já analisou esse caso e converteu o julgamento em diligência. Voltou os autos à Promotoria do Patrimônio Público e as diligências elas foram cumpridas parcialmente. O promotor aqui está insistindo na tese de que o Instituto Butantan, por não ser uma entidade pública, ele, na verdade, não passaria por controle na medida em que ele teria liberalidade de contratação. Acontece o seguinte, ele é mantido graças ao que é arrecadado com as vacinas e com dinheiro que é repassado. Então, a fundação ela é mantida dessa forma. Então, eu estou rejeitando a promoção de arquivamento, me parece que é caso de aprofundamento das diligências, e tendo em vista que é a segunda conversão do julgamento em diligência, e o promotor de origem já deixou muito claro o entendimento dele a respeito dos fatos, preservando a convicção dele, eu estou pedindo para que oficie a Procuradoria-Geral para designação de substituto automático. É como eu voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos. Eu indago se alguém deseja se manifestar, se votamos em bloco ou adotamos a votação nominal. Então, vamos proceder à votação em bloco, aprovando o brilhante voto do eminente relator, doutor Antônio Carlos da Ponte, que muito bem analisou o tema e muito bem apresentou o seu voto. Doutora Tatiana? Só uma pergunta para o doutor Antônio Carlos. Tem um outro destaque dele, se ele quer que passe para um próximo conselheiro e depois voltamos a ele, ou mantém a ordem de destaque? Podemos seguir, doutora Tatiana, não há dificuldade nenhuma. Eu já estou com o voto aberto também do outro feito. Tá certo. Então, é o número MP 430695 0000 730 2021, dígito 1, CEI de origem é o 29.0001 018 3115 2021 81. Também da Promotoria de Justiça do Patrimônio Público Social, relatoria do doutor Antônio Carlos da Ponte, indeferimento de notícia de fato.
Muito obrigado, doutora Tatiana. Então, novamente com a palavra, o nobre relator, doutor Antônio Carlos da Ponte. Por gentileza, doutor Antônio Carlos. Obrigado, senhor presidente. Esse feito também envolve a Fundação Butantan. Ele foi arquivado também pela mesma Promotoria de Justiça, os argumentos, em alguns momentos, eles se repetem, e também já foi apreciado por esse Conselho, que havia determinado a conversão do julgamento em diligência, e as diligências também não foram cumpridas integralmente. Mas me parece que é uma situação que apresenta algumas particularidades, então eu vou passar a leitura do meu voto. Notícia de fato, narrando suposto superfaturamento no contrato de transporte internacional da vacina Coronavac, firmado pela Fundação Butantan. Arquivamento fundamentado na ausência de destinação de verbas públicas no contrato questionado e indícios de irregularidade. Não obstante, a indicação de que a aludida fundação pagou $60 por quilo a título de frete, quando o valor de mercado girava em torno de $10 por quilo. Rejeição da promoção de arquivamento acompanhada de nova conversão do julgamento em diligência. Fundação de apoio ao Instituto Butantan, que é órgão da administração pública direta, vinculado à Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo. Termo de cooperação técnico-científica, eu indico o número, firmado entre a Fundação e o Instituto, possui previsão expressa de utilização das instalações, equipamentos e materiais do Instituto pela Fundação, além da reversão em benefício do Instituto de todas as receitas auferidas com a comercialização de imunobiológicos. Disponível, e eu cito aqui o link. Recebimento indireto de repasse público estadual com a utilização de toda a estrutura fornecida pelo Instituto. Gestão orçamentária anual e integral dos recursos financeiros decorrentes da comercialização de imunobiológicos. Fundação de apoio que, embora se sujeite ao regulamento próprio de compras e contratações, deve atender aos princípios norteadores da administração pública, segundo o entendimento consolidado pelo Tribunal de Contas do Estado. Entidade privada que desempenha funções públicas sobre respaldo patrimonial e financeiro públicos, aplicando-se os princípios basilares da administração pública, pois inafastável é a relação de dependência entre elas e o ente apoiado. Superada a primeira questão lançada na promoção de arquivamento e reconhecido que a Fundação Butantan é mantida com verbas e receitas auferidas pelo Instituto e pela comercialização de imunobiológicos, tal como destacado, tornam-se necessários ainda as seguintes providências. 1. A notícia nos autos de que foram realizados 34 voos internacionais para o transporte dos insumos da Coronavac. A Fundação de Apoio ao Instituto Butantan deverá indicar qual a carga transportada em cada um dos voos realizados e o valor pago pelo total de cada uma das operações. Para tanto, além dos documentos pertinentes, deverão ser ouvidos o presidente da Fundação de Apoio ao Instituto Butantan à época, assim como o ex-secretário estadual da Saúde, que acompanhou a operação. 2. Deverão ser apurados os valores exatos pagos às empresas Veida System e PGL Prime Agenciamento de Carga Limitada, pelas operações viabilizadas, assim como apontado de forma objetiva e fundada em critérios técnicos, o motivo pelo qual a última empresa foi escolhida para a realização da operação. 3. Oitiva do senhor Fábio Cotrim a respeito dos fatos e dos motivos que nortearam a logística e a operação concretizadas. 4. Deverão ser juntados aos autos os relatórios técnicos elaborados nos procedimentos do Tribunal de Contas do Estado,
destinados à fiscalização das contas da Fundação Instituto Butantan no exercício 2020 e o acompanhamento especial 2020 da Covid-19. Em respeito à independência funcional e ao convencimento do ilustre promotor de justiça que promoveu o arquivamento dos autos, oficie-se à Procuradoria-Geral de Justiça para a designação de seu substituto automático para a efetivação das diligências indicadas e aprofundamento das investigações. Aqui, senhor presidente, tem uma particularidade, não é? A Fundação pagou $60 por quilo de material transportado, quando o valor de mercado era de $10 por quilo. E foram realizados 34 voos internacionais. E até agora não foi esclarecido quanto foi gasto em cada um desses voos e o que efetivamente foi transportado. Há um outro fator aí que me parece bastante grave. A rota, ela não foi a rota utilizada ordinariamente. Foi uma outra rota. E não houve qualquer apuração do porquê da mudança da rota. E, em especial, o porquê da eleição de uma empresa sem que, para tanto, houvesse qualquer procedimento licitatório. Então, é por esse motivo que eu estou, uma vez mais, convertendo o julgamento em diligência, pedindo para que todas essas providências sejam adotadas, e como o doutor promotor, que promoveu o arquivamento, ele o fez pela segunda vez, respeitando a sua convicção, eu estou solicitando a designação de um substituto automático. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos da Ponte. Eu indago aos novos conselheiros se podemos votar em bloco, se há alguma divergência, podemos aprovar em bloco. Então, por unanimidade, foi aprovado o voto consistente e convincente do nobre relator, doutor Antônio Carlos da Ponte. Doutora Tatiana. O doutor Sade está pedindo a palavra aqui, acho que o senhor não viu. Ele gostaria Perdão, doutor Calil, agora... Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero apenas... Pois não, com a palavra, doutor Sade, mas hoje. Muito obrigado. Gostaria apenas de consignar a relevância desse voto. É um caso gravíssimo. Nenhuma entidade privada faria uma barbaridade como essa, de pagar 60, quando o custo é 10. O Ministério Público de Contas tem vários pareceres e várias manifestações, eu mesmo já fiz pesquisa a respeito, deixando bastante claro que essa entidade deve sim prestar contas, ela se insere sim na lei de improbidade administrativa quanto à eventual irregularidade. Os fatos são extremamente graves e, portanto, eu parabenizo a observação aí feita pelo doutor Antônio Carlos da Ponte, que destacou, traz esse caso a plenário, e fica aí, portanto, a minha consignação, o meu registro. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Sade. Mas não indago se mais algum conselheiro deseja se manifestar. Doutor João. Pois não. Eu queria fazer apenas uma pergunta ao ilustre relator. Se esse caso, eu não sei se eu entendi direito, se esse caso também já havia passado pelo Conselho ou não, é a primeira vez. Pois não, doutor Calil. Havia sim, doutor Calil. Nós já analisamos uma vez esse caso, que eu havia feito um destaque. Houve a conversão do julgamento em diligência, foram indicadas as diligências, e novamente houve, depois da realização de algumas delas, nova promoção de arquivamento. Então, ele já foi apreciado anteriormente pelo Conselho, sim. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos, doutor Calil. Mais alguém deseja fazer uso da palavra sobre esse caso? Então, doutora Tatiana, qual seria o próximo caso?
O próximo caso, então, é de destaque do Dr. Saad Maslum, é o número 430278-0000850/2023, dígito 0. Número C de origem é o 290001, 0076560, 2023, dígito 40, Promotoria de Justiça do Guarujá, relator Dr. Saad Maslum. A doutora Tatiana, por gentileza, doutor Saad Maslum. Muito obrigado, senhor presidente. Eu trouxe esse caso a plenário, eu destaquei, porque o recorrente Sérgio Martins de Souza Queiroz, e nós já apreciamos várias representações dele aqui neste colegiado, fez várias representações de todo o Ministério Público brasileiro naquela questão envolvendo a educação. E agora eu notei que ele está trazendo uma nova questão. Também ele mesmo, nos recursos que ele apresenta, ele declara que fez essa representação dos mais de 500 municípios do estado de São Paulo. Eu achei importante trazer até para que nós pudéssemos adotar uma medida, um encaminhamento semelhante em todos os demais casos. Portanto, a recorrente é Sérgio Martins de Souza Queiroz, segunda Promotoria de Justiça de Guarujá. Sérgio Martins de Souza Queiroz apresentou notícia de fato solicitando providências para garantir o direito à vida dos moradores que residem em área de risco. O noticiante faz referência a recentes tragédias ocorridas em Petrópolis, Rio de Janeiro, em 2022, e em São Sebastião, São Paulo, em 2023, solicitando a imediata e urgente retirada dos moradores das áreas de risco e desmoronamento e deslizamento. A digna Promotoria de Justiça indeferiu a notícia de fato diante das diversas ações civis públicas propostas relacionadas ao tema. Inconformado, recorre ao noticiante. Ele argumenta que todos os moradores de áreas propensas a deslizamentos em Guarujá devem ser removidos com um plano de realocação urgente já definido e em execução. O recorrente solicita a confirmação de que todas as áreas de risco foram identificadas e um plano de realocação foi desenvolvido, conforme exigido por lei desde 2008, e insta que a proteção seja estendida a todos os moradores da área de risco identificadas. Mantida a respeitável decisão, os autos foram remetidos a este colegiado, é o relatório. O caso é de conversão do julgamento em diligência. Não há dúvidas de que a questão referente a deslizamento e desmoronamento merece extremo cuidado e a devida atenção por parte do Ministério Público e demais autoridades competentes. A proteção do direito à vida é um dos principais pilares do Estado de Direito e a responsabilidade de garantir a segurança dos cidadãos é uma obrigação inegociável do poder público. Medidas efetivas precisam ser tomadas para evitar novas tragédias. No presente caso, os autos realmente não contêm informações suficientes sobre a situação dos moradores das áreas de risco em Guarujá. A identificação de todas as áreas de risco, o desenvolvimento de um plano de realocação é uma obrigação legal. Nessas condições, converto o julgamento em diligência para que a digna Promotoria de Justiça providencie: 1. A expedição de ofício à Prefeitura Municipal solicitando ou requisitando, no caso de instauração de inquérito civil, seu plano diretor com mapeamento contendo as áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, bem como o planejamento de ações de intervenção preventiva e realocação de população de áreas de risco de desastre, Lei 10.257, 2001, artigo 42, incisos 2 e 3, segundo e terceiro, indicando-se as áreas que possivelmente não constem das ações propostas, acordos firmados ou procedimentos investigatórios em andamento. Caso a digna Promotoria de Justiça já possua estas informações, eventualmente constantes em outros procedimentos, que sejam, então, juntadas a estes autos. 2. Junte-se informações sobre o efetivo cumprimento dos acordos firmados e das respeitáveis sentenças, considerando o tempo decorrido. O promotor, aqui nesse caso, ele juntou cópias de acordos firmados
e etc., muitos deles com prazo de cumprimento de 9 meses, todavia esses acordos são de 2019. Então, esse prazo para cumprimento do acordo já foi ultrapassado e não há qualquer informação em que pé está o cumprimento desses acordos por parte dos municípios. Com a juntada dessas informações, reabre-se a digna promotoria de justiça, nos termos do artigo 103 da Resolução 1342/2021 do Colégio de Procuradores de Justiça, a oportunidade para reapreciar o caso, mantendo sua posição favorável ao arquivamento ou adotando outra que lhe pareça mais adequada. Esse é o meu voto, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Sádio Maslum. Eu indago se algum dos nobres conselheiros deseja se manifestar ou se podemos aprovar em bloco seu voto. Então, Acho que anuncio... tem várias pessoas com a mão levantada, doutor João. Aqui na ordem, perdão. Antônio Carlos da Ponte é o primeiro. Perdão. Doutor Antônio Carlos da Ponte, com a palavra, por gentileza. Presidente, eu gostaria de cumprimentar o doutor Sádio Maslum pela excelência do voto e por trazer essa matéria à discussão em plenário. Eu estou com 2 recursos que tratam exatamente da mesma questão e o desfecho dado foi o mesmo. Então, eu acho que é muito importante que seja afirmado por parte desse colegiado essa posição, não é? No sentido de apurar efetivamente, não adianta aguardar tragédia para depois se tomar qualquer tipo de atitude. Então, quero louvar aqui o doutor Saad por esse voto, que é um voto que trabalha com uma ideia de proatividade e não aguarda lesão para trazer resposta. E já adianto que eu acompanho o voto do eminente relator, cumprimentando pela excelência do voto. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos. Em seguida, com a palavra, o nobre conselheiro, doutor José Carlos Mascari Bonilha. Senhor presidente, colegas de colegiado, eu agradeço pela oportunidade de me manifestar mais uma vez e dizer que recebo, evidentemente, com alegria o engajamento, o envolvimento de um cidadão que representa uma associação, uma comunidade, uma liderança. Enfim, essas pessoas contribuem e alimentam o Ministério Público no cumprimento do seu mistério. Portanto, o senhor Sérgio Marins, que no passado já se insurgiu em face de uma questão relacionada à educação, todos nós fomos relatores de procedimentos aqui no Conselho, relativamente àquela questão de um cronograma estabelecido pela lei federal para que tivesse o ensino atendido, fundamental, médio. Agora, ele também se vale dessa trágica questão que se abateu sobre o litoral norte, parte do Rio de Janeiro, e normalmente isso costuma acontecer no período das chuvas aqui no nosso país, período entre outubro e março de cada ano. Eu quero cumprimentar o conselheiro Saad Maslum pela excelência do seu voto, evidentemente acompanho e o parabenizo. E quero dizer também que eu já fui relator de um caso esta semana e não me passou destacá-lo, como aconteceu com o Dr. Saad, para obter o posicionamento de todo o pleno. Nesse caso, eu relatei um caso de turma e neguei provimento ao recurso também do senhor Sérgio Martins. Por quê? Porque, à semelhança do que esse cidadão fez no passado, ele não estabeleceu um corte, ele não fez uma análise assim minimamente apurada em relação a cada comarca ou a cada município. Nesse caso que eu relatei, há a informação de que ele encaminhou idêntica notícia de fato para 3.000 promotorias no Brasil, né? E evidentemente não se espera que ele faça essa análise de cada caso para saber se naquela comarca já houve adoção de alguma medida, se o Ministério Público atuou, se há omissão da Prefeitura Municipal, se houve ou não repasses do governo estadual para
o combate a enchentes, remoção de pessoas que vivem em áreas de morro, em costas de morro, topo de morro, áreas de risco, né? Então, eu quero cumprimentar o conselheiro Sari por ter trazido esse tema à consideração de todos. Eu relatei o caso, neguei provimento pelo meu modesto voto, mas não me passou pela cabeça trazer aqui ao colegiado. E acho de fundamental importância, porque em meio a tantas notícias de fato, certamente haverá, como no meu caso, algumas que não é o caso de pedir providências e o promotor estará coberto de razão ao arquivar, porque não há demonstração de omissão da Prefeitura Municipal e não há medidas que o Ministério Público possa adotar. Eu queria apenas fazer essa intervenção porque, tal como já aconteceu no passado, agora será recorrente que nós nos debrucemos sobre questões em que envolvam o senhor Sérgio Martins como noticiante e recorrente. Mas, evidentemente, agora já me encaminhando para o final dessa minha intervenção, quero cumprimentar mais uma vez o conselheiro Sari Maslum e dizer que o acompanho integralmente. Muitíssimo obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Bonilha. Em seguida, passo a palavra ao eminente conselheiro, doutor Jurandir Norberto Marsura. Por gentileza, doutor Marsura. Obrigado, senhor presidente. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar o doutor Saad pela solução encontrada nesse caso concreto, né, em particular. E gostaria de, aproveitando a oportunidade, de adiantar que eu também elaborei um voto a respeito de um caso, só que não é uma comarca do litoral, então é uma área com menos problemas, né, e é a comarca de Itu, né? E a promotora diz que existe uma única área no município lá que é sujeita a algum tipo de problema dessa natureza, a área de risco, e que já existe um procedimento a respeito. E o representante diz que não tem condição de identificar outras áreas, né? Além daquela que já é objeto, né? Então, diante disso, né, por se tratar de uma representação genérica, e nesse caso específico não haver indicação de outra área com problema, eu estou já adiantando o meu voto, que eu vou trazer como destaque na próxima sessão. O meu voto é pela rejeição, né, do recurso, pelo improvimento do recurso, mas eu penso que esse problema exige uma solução não individualizada. Até pode ser, nos casos que a gente pegar, até pode ser, mas eu penso que é necessário se pensar numa solução mais geral, abarcando todos os municípios, todas as comarcas. Então, nesse sentido, o meu voto por um lado, dá improvimento, né, ao recurso, por outro, determina o encaminhamento de cópias do procedimento, onde tem toda a argumentação do representante, e onde também eu faço algumas considerações a respeito, né, para a Corregedoria Geral, para a Procuradoria Geral, para que seja analisada, né, a viabilidade de uma recomendação conjunta, né, desses dois órgãos, dirigida aos promotores das áreas de urbanismo, meio ambiente, as áreas relacionadas, né, a esse tipo de problema. Me pareceu que eu só pedi realmente a palavra para noticiar isso daí, porque já estou com o voto pronto, entendo que esse é o caminho a ser seguido, mas dizer que concordo já de antemão, parabenizo o doutor Saad e estou de acordo com o voto. Muito obrigado, doutor Marsura. A seguir com a palavra, o nobre conselheiro, doutor Pedro de Jesus Juliotti. Por gentileza, doutor Juliotti.
é uma curiosidade, né? O senhor Sérgio, ele já em 2 fatos, ele já suscitou o Ministério Público. Não só 2 fatos, ensino integral e agora a questão de área de risco. Numa gestão anterior, ele também peticionou em todas as prefeituras para saneamento, para que todos os municípios cuidassem do esgoto. Então, é o terceiro fato que ele movimenta o Ministério Público. Queria parabenizar também o doutor Saad pela excelência do voto, trazer aqui. É importante que a gente tenha uma unanimidade, para que cada conselheiro não faça um voto diferente do outro. Eu recebi 3, e 2 deles eu fiz exatamente igual ao doutor Saad, porque eu já havia lido o voto dele, então peço perdão, já peço vênia, que eu copiei o voto de Vossa Excelência, fiz exatamente. Um terceiro, eu arquivei, porque a Lei 10.257 de 2001, ela fala que o mapeamento das áreas de risco e providências em relação a essas áreas de risco só para municípios com área com mais de 20 mil habitantes. Era um município pequenininho, que tinha menos de 20 mil habitantes, nenhuma área de risco, segundo o promotor. Então, como não havia a exigência legal de fazer esse mapeamento, nem de tomar providências, eu arquivei. Então, mas os outros 2 casos, eu votei com Vossa Excelência e cumprimento aí pela excelência do voto e, repito, por ter trazido essa discussão para esse plenário. Muito obrigado, doutor Giuliotti. A seguir, passo a palavra ao eminente conselheiro, doutor Antônio Calil Filho. Por gentileza, doutor Calil. Muito obrigado. Eu queria também, rapidamente, parabenizar o doutor Saad por trazer esse assunto aqui para discussão em plenário. E eu também fui relator de 2 casos, não eram do senhor Sérgio Martins Queiroz, mas eram de situações semelhantes, população ocupando a área de risco, convertindo em diligência. Acho importante que esse colegiado tenha uma posição homogênea em relação a isso, preventiva, né? E fazer um registro também da atuação do senhor Sérgio Martins Queiroz, que, sem dúvida nenhuma, é um cidadão muito atuante e já até conhecido aqui nesse conselho, né? Então, é nesse sentido que eu gostaria de me manifestar. Muito obrigado. Eu também gostaria de manifestar. Pois não, doutora. Pois não, doutora. Jandira havia trazido essa questão ao meu conhecimento, antes até de ler o voto do Dr. Saad, que eu também tinha lido, li o voto do Dr. Bonilha, do Dr. Giuliotti, e aí eu tomei a liberdade e vou encaminhar para todos os senhores o material que me passaram, tudo que existe no centro de apoio, que foi feito, grupos de trabalho, todas as recomendações nesse sentido. Então, os colegas já me repassaram e eu vou encaminhar aos senhores, porque eu acho que o MP já vem trabalhando nisso, tem um vasto material, e aí a gente pode também, a título do que o doutor Jurandir colocou, numa atuação proativa e também institucional nesse sentido. Então, eu já estou coletando e passarei aos senhores durante essa semana. Só queria fazer esse comentário. Muito obrigada. E também parabenizo o doutor Saad e acompanho o seu voto. Muito obrigado, doutora Tatiana. Alguém mais deseja se manifestar? Então, agora, para a votação, eu gostaria de fazer uma ponderação que o doutor Jurandir Norberto... Desculpe, doutor Pois João. não. O doutor Saad quer se manifestar. Opa, pois não, doutor. Agora que eu vi a mão levantar. Perdão, pois não, doutor Saad, por gentileza. Só para consignar que apreciei bastante a sugestão do doutor Jurandir Norberto Marsura, que eu acolho também. Eu acho importante enviar isso para que se faça uma comunicação conjunta, conforme bem alvitrado pelo doutor Marsura, consignando que quando se trata de um município com uma população superior a 20 mil habitantes, fica bem fácil o promotor de justiça solicitar informações do plano diretor, né? E o mapeamento da área de risco. Eu peguei um caso de Andear, promotor que estava acumulando, o doutor Sérgio Clementino, excelente promotor de justiça, conhecido por todos nós aqui, ele me disse, na promoção de arquivamento, de indeferimento, ele dizia o seguinte, que, olha, a população aqui dos municípios não é superior a 20 mil habitantes, e pela análise que foi feita aqui, não existe área de risco, né? E o noticiante
está fazendo aquilo que lhe é possível, o senhor Sérgio Martins. Só que temos que reconhecer que as representações dele são importantes? São, todavia elas são genéricas. Ele não especifica onde está a área de risco, se ele vai jogando a representação para todo mundo, não tem problema, para todas as promotorias, ótimo. Mas, diante de um recurso, ele não consegue identificar se existe área de risco, se o município tem uma população superior a 20 mil habitantes, então fica realmente difícil. Nesse caso, aconteceu isso que eu estou dizendo, e o promotor de justiça ainda se preocupou em analisar cada um dos municípios e verificou que, de fato, não existe área de risco em Nhandeara. Isso pode acontecer. Então, talvez esse comunicado sugerido pelo eminente conselheiro Marsura, talvez pudesse consignar isso, que notadamente nos municípios com população superior a 20 mil habitantes, conforme, aliás, está na legislação. Né? Agora, não é porque o município não tem também uma área superior, uma população superior a 20 mil habitantes, que o promotor também pode deixar de atuar. Se existe área de risco, o município tem uma área de risco de desabamento, deslizamento de terra, mas sua população é inferior a 20 mil habitantes, ainda assim eu acho que o promotor deve sim atuar. Deve sim atuar, mesmo que a população seja inferior, ou seja, o município apenas fica, talvez, desobrigado a fazer um mapeamento, a cumprir a legislação, a 10.251, mas ele tem ainda a obrigação de adotar providências para impedir desastres ou algo mais grave em relação a essas pessoas que moram em áreas de risco. Então, talvez pudéssemos depois... então, eu mantenho o voto, acolho, deixando isso consignado, a sugestão do Dr. Marsura. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Said. Mas não parece que o doutor Jurandir... Isso. Não, é só para complementar a manifestação do Dr. Saad, dizer que, salvo engano, né, os municípios com menos de 20 mil habitantes apenas não estão obrigados a elaborar o plano diretor, né, onde consta essa obrigatoriedade, né, por força do Estatuto das Cidades, né, que é a lei federal, né? Mas isso não os exime, né, da obrigação de identificar essas áreas, né? Sem dúvida nenhuma, concordo plenamente com o doutor Saad. Muito obrigado, doutor Marsura. Mais alguém deseja o uso da palavra? Então, não havendo, eu acho que podemos votar agora, já que, apesar de alguns conselheiros já terem expendido o seu voto, me parece que deverá ser acompanhado dos acréscimos do doutor Jurandir Marsura, no que foi acolhido pelo nobre relator, doutor Saad Mazlum. Podemos votar em bloco, então, com esses acréscimos? Então, por votação unânime, foi aprovado o voto brilhante, como só ia acontecer, do eminente relator, doutor Saad Mazlum. Doutora Tatiana, parece que temos mais um destaque. Há mais dois. O primeiro é o do Dr. Jurandir Marsura, é o 430739000084 2023, dígito 1. Número CI 290001 008-573 2023, dígito 38. Promotoria de Justiça de Direitos Humanos. Obrigado, doutora Tatiana. Com a palavra, o eminente relator, doutor Jurandir Norberto Marsura. Obrigado, senhor presidente. A numeração do SEI, no meu caso aqui, está um pouco diferente. É 290001 024 12 37 2. Ah, não, essa aqui está errada. Desculpa, perdão. Eu peguei o parecer que estava com a numeração errada.
Mas tudo bem, é correto então, é o mesmo caso. Eu corrigi essa numeração e estou com a cópia antiga aqui. Trata-se de... bom, só para adiantar que eu estou pedindo destaque desse caso, porque, excepcionalmente, eu também não concordei com a promoção de arquivamento, que foi indeferida. Então, passo a leitura do meu voto. Trata-se de notícia de fato, apresentada por Paulo Roberto dos Santos, do seguinte teor, aspas, fui diagnosticado com enfisema pulmonar e fui encaminhado a especialista que me receitou medicamento para parar de fumar. Fui no posto retirar o medicamento e quiseram condicionar a entrega do medicamento a ter a obrigação de participar de um grupo anti-tabaco. Com minha recusa, não me entregaram o medicamento. Reclamei na ouvidoria da saúde da prefeitura, me chamaram no posto e me entregaram uma portaria, GM/MS, número 908, de 20 de abril de 2022, que, lendo, não encontrei artigo que condicione a entrega do medicamento a participar do grupo. A digna promotora de justiça oficiante determinou o arquivamento da notícia de fato mediante decisão fundamentada. Notificado, o noticiante interpôs recurso no prazo legal, buscando a reforma da decisão. A promoção de arquivamento foi mantida por seus próprios fundamentos. É o breve relatório, impõe-se o provimento do recurso. Com efeito, verifica-se que o noticiante, ora recorrente, foi submetido à tomografia computadorizada de tórax em 22 de janeiro deste ano, com diagnóstico de enfisema pulmonar e outras complicações, sendo-lhe receitado pelo médico pneumologista, Dr. Tito César dos Santos Neri, CRM 3468, em 28 de março deste ano, bupropiona, 150 miligramas, 2 caixas, porém, o fornecimento da medicação foi condicionado à participação obrigatória em um grupo antitabagismo, e, ante sua discordância, não houve o fornecimento do medicamento. A digna promotora de justiça oficiante entendeu que a Promotoria de Justiça da Saúde Pública da capital tem atribuição apenas para fatos que envolvam direitos coletivos relacionados à prestação de um serviço público de saúde, isto é, direitos que digam respeito a uma situação que atinge da mesma forma um determinado grupo de pessoas. Por isso, nos casos individuais, aqui eu estou citando a manifestação dela, ela coloca aqui entre parênteses, por exemplo, em que se solicita tratamento, exame, consulta ou medicamento para um paciente em específico, alegação de erro médico, fecha parênteses. Tem-se recomendado, né, quer dizer, a promotoria tem recomendado que o noticiante procure a Defensoria Pública. Em complemento, aduziu que, contrariamente ao afirmado pelo noticiante, aspas, a portaria GM/MS, número 908, de 20 de abril de 22, em seu artigo 102, deixa claro que os estabelecimentos de saúde, antes de prescrever o remédio, devem efetuar análise clínica e também em grupo terapêutico das necessidades do tabagista. Aí ela diz, pois remédio antifumo é remédio e não pode ser prescrito sem correto diagnóstico. Contudo, divergindo respeitosamente do entendimento da digna promotora de justiça oficiante, consigno que, nos exatos termos da súmula número 45 deste Conselho, aspas, o Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública visando que o poder público forneça tratamento médico ou medicamentos, ainda que só para uma pessoa. Fecho aspas. De outra parte,
considerando-se que o remédio já havia sido prescrito por médico especialista, integrante da rede municipal de saúde, baseado no histórico de tabagismo do paciente e em achado tomográfico. Estando ele com a receita na mão, não se vislumbra razão plausível para condicionar o fornecimento da medicação à participação obrigatória em grupo antitabagismo, até mesmo porque a norma infralegal mencionada pela digna promotora de justiça oficiante não contém semelhante exigência. Não há nenhuma norma, mesmo o artigo 102 por ela citado, que diga que o fornecimento do medicamento é condicionado à participação, né? Isso é uma questão de convencimento, né? Então, ante ao exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso e nego homologação à promoção do arquivamento. Em respeito ao princípio da independência funcional, determino que, desde logo, seja comunicado ao excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça para a designação de outro órgão do Ministério Público, que deverá adotar as medidas que entender cabíveis nas esferas extrajudicial e ou judicial, ajuizando, se necessário for, a competente ação civil pública. Muito obrigado, doutor Marsura. Eu indago se os nobres conselheiros, se alguém deseja fazer uso da palavra. Então, não havendo, me parece que podemos... Pois ao doutor Antônio Calil Filho. Eu pedi para fazer uso da palavra apenas porque me parece que essa posição está contida na súmula 45 do Secretário de Conselho. Eu sei que está havendo a revisão das súmulas, mas a súmula fala exatamente isso. Será que isso leu aqui? O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública, visando que o poder público forneça tratamento médico ou medicamentos, ainda que só para uma pessoa. Então, posicionamento correto do voto e que eu já adianto vou acompanhar. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Calil. Por gentileza, o doutor Sádio Mansur, por gentileza. Também já. Também quero parabenizar o excelente voto do doutor Marsura e já adianto que o acompanho. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Sádio Mansur. Mas alguém deseja fazer uso da palavra? Então, não havendo, eu também quero parabenizar o doutor Jurandir Norberto Marsura pela excelência do voto, como sempre. E, então, por unanimidade, foi aprovado o seu voto neste julgamento. Doutora Tatiana, Pois não. qual o próximo item? Próximo o procedimento é de relatoria de Vossa Excelência, e eu já chamei a doutora Liliana, que deve estar entrando pois aqui não. de sala. Pois não. Então, já... Boa tarde, é esse aqui? Sim, essa sala. Sim. Então, Obrigada. trata-se de um processo de reexame necessário. O número SEI é o 29.0001, 0052.902, 2023, dígito 61. O número CIS é o 43.0699, 000068/2023, dígito 3. Representante Carlos Gianazzi, deputado estadual. Representado Tarcísio de Freitas, governador do estado de São Paulo. Doutor João, o som. Nesse momento, eu transmito a presidência ao eminente conselheiro, doutor Jurandir Norberto Marsura. Por gentileza, doutor Marsura. Obrigado, doutor João. Então, assumindo a presidência, já imediatamente passo a palavra ao eminente relator para proferir o seu voto. Muito obrigado, doutor Marsura.
Trata-se de reexame necessário referente a indeferimento de representação do deputado estadual Carlos Gianazzi em face de condutas do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o qual teria nomeado como seus assessores diretos um irmão de sua esposa, Maurício Pozzobon Martins, e um irmão de Michele Bolsonaro, esposa do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, Diego Torres Dourado, possivelmente por favor político ao padrinho político. Esses comportamentos, em tese, caracterizariam a prática de nepotismo. O representante aduziu que Maurício iria receber remuneração no valor de R$ 21.017,85, o que configuraria ato de improbidade administrativa. Na representação, o parlamentar requereu a instauração de procedimento destinado a apurar possível prática de improbidade administrativa por parte do governador do estado. O excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça indeferiu a representação. Não sobreveio recurso por parte do deputado estadual Carlos Gianazzi. Os autos aportaram a este egrégio Conselho Superior para reexame necessário. É o breve relatório. A improbidade administrativa, para exteriorizar-se na conduta do agente político, do servidor público ou daquele que exerce mandato, cargo, emprego ou função nas entidades previstas em lei, Lei número 8.429, 1992, exige a configuração de corrupção, desonestidade ou imoralidade administrativa. Pertinente o ensino de Rafael de Oliveira Costa e Renato Kim Barbosa. Aspas. Entendemos que o conceito de improbidade administrativa deve ser conferido em sentido amplo, abrangendo toda a conduta dolosa corrupta praticada por agente público, em conjunto ou não com particular ou pessoas jurídicas, que implique enriquecimento ilícito, lesão ao erário ou ofensa aos princípios que regem a administração pública. Fecho aspas. Nova Lei de Improbidade Administrativa, Almedina, 2022, página 22. No presente caso, constata-se que o excelentíssimo governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tornou sem efeito o ato de nomeação de Maurício Pozzobon Martins já no dia seguinte à nomeação. Consoante noticiado pela imprensa, essa escolha do cunhado foi considerada por Tarcísio de Freitas como um equívoco. Por outro lado, verifica-se que o fato de Diego Torres Dourado ser irmão de Michele Bolsonaro não impede a sua escolha para o cargo de assessoria do governador, não afrontando o disposto na súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Aspas. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública, direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Fecho aspas. Como se percebe, a nomeação de Diego Torres Dourado não se enquadra em qualquer das modalidades anunciadas na mencionada súmula. Ficou claro que não se provou a existência de enriquecimento ilícito, lesão ao erário, nem tampouco ofensa aos princípios que devem nortear a administração pública. Impende salientar
que as supostas condutas ímprobas do governador do estado não ficaram demonstradas. A Egrégia Procuradoria-Geral de Justiça abordou os fatos de forma adequada e exaustiva, não deixando margem à dúvida. Impecável e respeitável decisão contra a qual não sobreveio recurso. Não se vislumbra a existência de justa causa para que prospere a pretensão inicial. Não merece reparos, portanto, a respeitável decisão proferida, devendo ser confirmado o arquivamento da repressão. É como voto, senhor presidente. Eu indago se alguém deseja se manifestar ou se podemos aprovar em bloco. Gostaria de consignar. Está aprovado o excelente voto do relator, Dr. João Machado de Araújo Neto. Devolvo a presidência para Vossa Excelência, Dr. João. Por que não houve, né? Muito obrigado, doutor. Doutor Jurandir. Oi, perdão. O doutor Saad, antes da votação, tinha pedido a palavra. Eu acho que o senhor não ouviu. Desculpe, então, por gentileza, doutor Saad. Tá bom. Não, apenas consignar que o voto é excelente, analisou muito bem as questões, foi bastante objetivo, em suma, um voto perfeito. Parabéns, doutor João Machado, pela excelência do voto. Era só isso que eu queria consignar. Muito obrigado. Sem som, doutor Jandir. O senhor está sem som, doutor Jandir. Eu havia tirado porque havia entregue a presidência ao doutor João. Doutor Saad, apenas me desculpando, então, por não haver atentado para o seu pedido, né? E, então, devolvo a presidência ao doutor João para prosseguir na sessão. Muito obrigado, doutor Jurandir Norberto Marsura. Doutora Tatiana, qual o próximo item? Estão encerrados os julgamentos pedidos em destaque, as assistências e manifestações, e as comunicações sobre a movimentação da Secretaria são 448 protocolados publicados até o dia 3/5/23, e distribuições até o dia 5/5/23 foram distribuídos 424 protocolados. Essas são as publicações. Muito obrigado, doutora Tatiana. Então, penso que podemos encerrar a sessão. Ou há mais alguém desejando fazer uso da palavra? Então, assim sendo, eu anuncio que todos os votos dos relatores foram devidamente analisados pelos conselheiros, tanto pelo pleno como pelas turmas, que decidiram acolher os votos dos relatores. Quero registrar que os votos estão registrados e disponíveis no sistema do Conselho. Doutora Tatiana, a próxima sessão será semana que vem? Sim, a próxima sessão será no dia 16 da semana que vem. Pois não, doutora Tatiana, muito obrigado. Então, declaro encerrada a nossa sessão de hoje. Pela ordem, por favor. Pois não, doutor Só Antônio um esclarecimento que eu gostaria que a doutora Tatiana fizesse. Doutora Tatiana, a análise do regimento interno, ela ficou pautada para quando? Seria para a próxima semana, e aí vocês haviam sugerido pedidos de destaque, de fazer dessa forma, pelo que eu me lembro, teria sido isso? Então, doutora Tatiana, eu queria só fazer uma proposta, evidentemente, se houver concordância de todos os colegas. É muito importante essa discussão envolvendo o regimento interno, então me parece que deveriam estar presentes todos os conselheiros, não é? Como há essa situação envolvendo o conselheiro Marco Antônio, que, salvo engano, ele está em licença até o dia 23, não é isso? Sim. É até o dia 23. Então, o meu encaminhamento, e eu quero aqui colocar essa ressalva, desde que haja concordância de todos, é que a matéria relacionada ao regimento interno ela seja discutida e votada no dia 30,
com a composição integral do colegiado, não é? Então, é apenas uma sugestão. Você não está aí, né? Dia 30, o doutor Calil vai estar em férias e voltará no dia, doutor Calil? 10 de junho. Então, acho que nós teríamos que prorrogar um bocadinho mais, então, né? Porque como o tema é um tema que envolve o Conselho como um todo, me parece que seria importante que todos estivessem presentes, né? Eu concordo com a sua preocupação. Minha única preocupação é que o doutor Marco Antônio ele vem saindo em licença saúde várias vezes. Ele fez parte da comissão comigo, com o doutor Saad, e a gente teria analisado na comissão todos os artigos. Então, assim, eu concordo com o senhor, só que eu acho que não dá para a gente também colocar muito para frente. Suponhamos, colocamos para junho. Se ele não, se tiver em licença saúde, que a gente possa votar, então, porque Não, senão. perfeito, perfeito. Eu acho que é mais do que razoável, né? Nós colocaríamos com a volta para uma data em que o Dr. Calil estivesse de volta e assumiríamos aqui o compromisso de que nessa data seria discutido e votado necessariamente. Eu acho que é muito razoável isso. Talvez seja o tempo necessário também, doutor Ponte, doutora Tatiana, para que pudéssemos repassar alguns pontos, não é? Porque nós ficamos de fazer algumas reuniões, o doutor Marsur até comentou comigo, para repassar alguns pontos e até essa questão dos embargos. Ver se a gente consigna isso já coloca isso no regimento. Eu gostaria muito de fazer algumas reuniões antes. Podemos fazer no dia 13, mas aí se houver reuniões antes, acho que a gente pode preceder as reuniões antes, Dia então, né? 13 agora, Junho, de junho, daqui a um da mês. nossa reunião Isso. E da aí, comissão, né? não da comissão, para já votarmos, doutor Saad, porque ele já vem. O doutor Calil já não estará ao Sim, ele já voltou? terá voltando. Tá bom. Então, dia 13, o doutor Ponte, o doutor Marco também deverá estar já presente, mas antes do dia 13, vamos ver se a gente consegue, então, já marcar uma ou duas reuniões para a gente fazer uma repassada nos pontos que nós, rapidamente, né? Porque a maioria nós já olhamos, né? Sim. Mas essa questão dos embargos, né? Para a gente colocar isso, já resolver isso de uma vez por todas, né? Então, antes do dia 13, a gente podia marcar uma ou duas reuniões para fazer essa repassada. Podemos fazer, se vocês acharem necessário. Precisaria. Doutora Liliana, de acordo? Só a título de colaboração, na gestão da qual eu participei como conselheira, nós fizemos uma revisão de súmulas e havia, de fato, alguns destaques e nós fizemos reuniões prévias para discutir esses destaques e adiantar o tema na reunião formal, não é? Então, acredito que esse tipo de reunião é bastante produtiva, sendo possível obter consenso na maioria das questões, já se chega na reunião formal com menos pontos para discussão. Então, acho que é conveniente fazer dessa maneira. Uma ótima sugestão. Acho que podemos fazer isso, encaminharmos. Aí eu aguardo a sugestão de valores. Que dia seria possível para a gente fazer essa reunião pelo Teams informal que o doutor Saad está propondo? Para mim é bom de segunda, quarta e sexta. Terça, acho que para nenhum de nós é bom. E quinta-feira é dia do meu plantão. Então, para mim, segunda, quarta e sexta. Vamos marcar uma data? Hoje é terça, né? Talvez se eu não tenho aqui. Uma segunda-feira poderia ser Isso que eu estava pensando. melhor, porque a quarta-feira, às vezes, a reunião do órgão especial, no qual eu e o doutor Jurandir Marsura pertencemos.
Para segunda ou sexta, então. Para mim, Doutor... dia 15, pode ser. Pode ser dia 17, quarta-feira. E dia 19, sexta também. Se quiser fazer na segunda, temos segunda-feira, às 10 horas da manhã. Não? Tarde, tá bom. Pode ficar para segunda, no fim da tarde? Os senhores concordam? Dia 15. Tem aula? Para que é da comissão, né? Da comissão a gente já fez várias. Você só quer fazer da comissão? Acho que seria melhor todo mundo dar uma lida e fazer alguns destaques, porque da comissão a gente já fez todas aquelas partes. Dia 15, então é para todos, então, né? Então, seria 15 de maio. 15 horas, semana que vem, no final da tarde, por volta de 17 horas. Eu não entendi, a reunião vai ser da comissão ou vai ser, na verdade, de todos? Porque se for reunião de todos, aí nós faríamos isso numa reunião ordinária. Volta ao mesmo problema, não é? Me parece que é mais razoável marcar o dia 13 de junho, para que nós venhamos a deliberar, e aí nós faremos a reunião independentemente do número de colegas. Agora, essa discussão prévia, eu acredito que tem que passar pela comissão, e nada impede que sejam encaminhadas cópias aí, ou eventuais propostas a todos os conselheiros. Nós vamos aqui, eu vou me acertar com o doutor Saad, porque a comissão éramos eu, o doutor João e o doutor Marco Antônio. E o doutor Saad saiu da comissão antes de finalizarmos os trabalhos. Então, a comissão seríamos eu, o doutor João e o doutor Marco Antônio. A gente se acerta aqui, a gente vê. Eu entro porque eu achei que esse tema seria colocado, alguém entrar no meu lugar, mas ninguém entrou, então eu entro novamente na comissão. Tá, nós nos acertamos aqui, aí eu falo com o doutor João, e aí para o dia 13 fica geral. Pode ser assim? E dia 15 a gente faz a nossa reunião? Dia 15 de maio agora, só da comissão, né? Sim. Ok. Aí a gente combina o horário. Não seria às 17 horas do dia 15? Sim, doutor João, às 17 horas do dia 15. Perfeito. Acho que Mais alguma? Né? Como? Acho que podemos encerrar agora. Então, podemos encerrar. Agradeço a presença de todos, desejando uma semana com muita saúde e, enfim, tudo de bom para todos. Um abraço. Um abraço. Semana. Boa tarde, abraço a todos. Boa tarde. Prazer em vê-los. Igualmente, um abraço.